Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso videocast da Lancinó do Brasil. E claro, neste mês que falamos da importância da amamentação, nesse mês que falamos do nosso agosto dourado, por que tantas mamães têm tantas dificuldades de amamentação e acabam ficando sem apoio? E nada mais importante que, além de ensinar, além de informar, é a gente poder trazer uma pessoa muito especial, que é mãe, que é excelente vovó, que vai ser agora, tá para nascer o próximo netinho, e poder contar com a experiência de vida dela. O mais importante é que a gente sabe das dificuldades da maternidade. E quando a gente dá ouvidos e a gente abre o coração para que o outro possa ensinar alguma coisa para a nossa jornada, isso é valioso demais. Então eu trago para vocês, senhoras e senhores, rufem os tambores, que eu sou fã dessa pessoa. Cláudia Tenório, senhoras e senhores. Que apresentação linda, né? Que honra, responsabilidade. Nossa, eu tô assim, ó. Aqui, eu tô muito grata. Hoje aqui. Não, é maravilhosa, né? Eu tô encantada aqui. Muito obrigada. Com a sua Gente, performance ela é demais. como apresentadora, entrevistadora. Quero agradecer, obrigada. Eu que agradeço o convite. E agradeço também a Lancinó do Brasil, a Rojas. É uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco dessa minha história, que é uma história muito querida para mim, porque foram momentos... Aliás, eu acho que para a grande maioria das mulheres, momentos intensos e inesquecíveis. Né? O intuito, né, Cláudia, com o videocast da Lancinó, é que a gente possa ajudar, né, as mulheres. A gente sabe que hoje a medicina está passando por um momento de tanta transformação, onde a gente não tem guideline, onde a gente não tem essas informações chegando ao maior número possível de mulheres. E a gente ficou muito feliz em você aceitar o nosso convite, porque falar de experiência, né, o que aconteceu comigo, o que deu certo para mim, ensina pra gente que ainda não passou nessa etapa, né? Então você, com todo o seu know-how de mulher, de mãe, de vovó, de apresentadora, de ter passado por tudo isso que a gente já passou na vida, ensina pra gente. Então, eu fiquei muito feliz e confesso que quando eu vi, eu falei, você vai falar com Cláudia Tenório? Eu falei, ele parou, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muito para aprender com você. E eu queria muito, assim, que você começasse contando, dentro da sua, essa questão de jornada, da maternidade, como é que foi esse seu maternar? Então, assim, maternidade para você era desde pequenininha, você sempre quis ser mãe, você passou essa dificuldade, como que foi a sua jornada do maternar? O que você sentiu? Não era um sonho de criança, eu não pensava que, tudo que eu quero é ser mãe. Eu achava que era a ordem natural da vida. Casar e ter filhos, na hora certa, né? Eu casei no Rio, a cerimônia no Rio, mas vim morar em São Paulo. Então, aqui era eu e o Ricardo. Na época, o meu sogro e minha sogra estavam vivos, né? E, enfim, a gente frequentava a casa deles aos finais de semana. Mas eu pensava que, como a gente namorou muito pouco tempo, foram 9 meses de namoro, e com a distância Rio e São Paulo a gente nem se conhecia tanto assim, vou esperar uns 3, 4 anos, aí penso em engravidar. E eu casei aos 21 anos e quando eu voltei da lua de mel, na verdade, na lua de mel, eu comecei a estranhar o meu comportamento. Uau. Na noite seguinte, assim, que a gente tinha ido para Miami, Orlando, para Disney, eu dormi um sono profundo, eu estava em Miami e diz o Ricardo que ele bateu, tocou a campainha do quarto e fez... E eu não acordava de jeito nenhum, ele teve que chamar a camareira para abrir a porta, porque ele ficou preocupado, e chegou lá, eu estava dormindo. Um sono profundo, de muito cansaço. E aí, dali até o final da lua de mel, eu era outra pessoa. E ele, ótimo, espinhoso, assim, ele falava, todo mundo muda, mas você casou e mudou demais. Logo na lua de mel. E eu falava, gente, mas realmente eu mudei, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu entrava num restaurante e falava, sai, eu não vou ficar aí, é horrível esse lugar, tá com um cheiro horrível, horrível. E aquele cheiro, e eu saía e queria vomitar, a água era ruim, tudo era ruim. Aí ele falava, vamos comer o quê? Eu falava, eu quero ovo. Só queria ovo. Teve um único dia que eu comi 20 ovos.
Como Não, que é? 20 20 20 ovos. Eu queria ovo. Então, assim, eu fui naqueles restaurantes cubanos que tem A versão lá. paladar, né? Em Ficou só como um só paladar só ovo. pra Então, assim, ovo. quero 4 ovos. E aí eu falei, mas eu ainda tô com muita fome porque eu não conseguia comer nada, mais ovo, e de noite mais ovo. Enfim, aí eu sei que eu passei minha lua de mel. Em todos os lugares eu queria comer ovo e ponto. E eu passava muito mal e dormia muito. Quando eu voltei de lua de mel, eu esperei um pouquinho e nada de ficar E você nem menstruada. assim, você tava lá viajando, você nem Nem cogitou. cogitei, porque eu já tinha até perdido essa história de. Eu nunca fui uma pessoa com menstruação regular, então era Tá. sempre muito bagunçado. E como eu tava casando, muita ansiedade, tudo muito Todo novo, mundo eu falava, falei, isso é normal, o isso é ciclo vai normal. bagunçar. Eu achei que era um ciclo bagunçado e tudo bem. Só que aí não vinha, não vinha, não vinha. Eu falei, caramba, fiz um exame de farmácia e deu positivo. Aí eu falei, não, isso é mentira, não é possível. Você duvidou do exame de Duvidei, e farmácia? aí eu falei, não, eu vou fazer um exame de verdade, né? Aí fiz um exame E aí de você contou pro verdade. marido ou não, logo no primeiro exame? Como é que Não, foi? fiquei quietinha, aí fiz um beta-HCG e aí deu positivo. Aí eu liguei pro Ricardo e falei, eu tenho uma coisa pra te contar. Olha, eu vou te falar, vou dar um spoiler. Todas Ah. as minhas pacientes, né, quando elas fazem o teste, elas falam assim pro marido: você vai demorar pra casa? Eu preciso te contar um negócio. Você não vai vir pra casa? Então, quando você fala, acho que isso é unânime, né? Todas pegam o resultado e falam: eu preciso te falar um negócio. Né? Eu acho que é bem isso. elas Mas eu nunca acho que ele preparam, nunca né? nem pôde imaginar, porque pensa, você tá casado há um mês, exatamente um mês. Né? Nessa altura do campeonato, eu tinha 21 anos ainda. O Gabriel nasceu, eu já fiz 22, mas eu tinha 21 anos, eu era uma criança. E ele falou, também tem uma notícia pra te dar. Oxe. Aí eu falei, tá, quem dá primeiro? Aí ele falou, E por fala telefone ou pelo você foi telefone. encontrar com ele? Por Ele telefone? trabalhando e eu na janela do apartamento que a gente tinha conseguido, porque o apartamento que a gente tinha comprado, a construtora faliu, nunca entregou. Uau. Enfim, tudo do avesso. Aí eu falei, fala você primeiro. Aí ele falou assim, acabei de ser demitido. E aí eu comecei a chorar. E eu me lembro que estava chovendo e eu não sabia mais nem o que era lágrima e o que era chuva. Nossa. Eu até fiquei emocionada agora porque eu me lembrei desse momento. Eu fiquei sem chão, porque eu falei, e agora? Eu acabei Você de casar. pensou em desistir de Não, contar pra ele? Não, eu Que falei, você- ferrou. Aí eu falei, eu tô grávida. Ah, você contou. Aí ele falou, tá bom, eu tô indo pra casa, já já a gente conversa. Mas aí eu chorava, enfim. Passou. Me acostumei com a ideia de estar grávida, entre 1000 aspas, porque pra mim foi tudo muito esquisito. Você Como não eu estava tava esperando, né? preparada, Você pensou no casamento, você planejou casamento, você planejou lua de mel, mas na historinha aí você não tinha ainda a o minha desejo historinha era tudo perfeitinho, né? Casou, casinha, arrumadinha. Bom, no final das contas, eu tava morando num apartamento que era emprestado de um amigo do Ricardo, que tinha os móveis da mãe dele, que já tinha falecido. Eu tinha um medo, porque eu falava, ai, meu Deus do céu, eu tô dormindo nessa cama. Era bem assim. Grávida, E no meio os disso veio um hormônios positivo. à flor da pele. Eu comecei... Se eu tava enjoando lá, na lua de mel, eu continuei enjoando. Passou. Do Gabriel foi enjoo só até o 2º mês, depois eu melhorei muito, mas muita alteração hormonal. Ricardo em casa, aquela situação de ele não tá trabalhando, aí a pressão externa, a família toda cobrando muito, como é que ele não tá trabalhando, mas ele não vai... Enfim. E eu tinha vindo do Rio para São Paulo para trabalhar num programa que era o Shop Tour, e aí eu era autônoma, eu ganhava se eu produzia, se eu não produzisse, eu não ganhava. Então, eu pensei, eu tenho que trabalhar até o final, porque eu sou a única renda, a única fonte de renda da minha família. E aí eu trabalhei muito. No 7º mês, o Ricardo conseguiu um emprego, no 7º mês de gravidez, que deu um certo alívio. E aí veio o Gabriel. Eu estava tão ansiosa, tão feliz para tê-lo, porque eu me senti muito desconfortável durante a gravidez toda. Eu tinha muito medo de, será que eu vou amar essa criança? Porque me incomodava tanto, as pessoas vinham, passavam a mão na minha barriga e falavam, que coisa mais linda, vai ser mamãe. E eu pensava, não é lindo, eu tô feia, eu perdi o corpinho de menina que eu tinha, eu tô com barrigão, eu tô com peitão, eu tô chata, Entendi. eu choro à toa, eu tô irritada, eu tô ansiosa, eu não tenho posição para dormir. E aquilo me deixava doida, as Foi uma mulheres que gestação vinham. difícil, Cláudia? Como é que foi, assim, o Não pré-natal? foi. O pré-natal foi tranquilo. Porque o seu relato, né, é de uma mulher independente que, né, e aí se viu com o marido desempregado e aí você falou, vou arregaçar as mangas, vou Foi exatamente. fazer todas as apresentações que eu Você puder. falou, foi difícil? Não podia ser difícil, porque é isso que você está falando. Eu tive que arregaçar as mangas. Como é que vai ser difícil?
Eu vou deixar a peteca cair, eu sou autônoma. Se eu ficar mimimi, ai, tô passando mal hoje, não vou Que a trabalhar, gente não vou vê ganhar. isso, né? Que tem algumas mulheres que têm um outro posicionamento na gestação, né? Acham que gestação é doença, acham que gestação ela tem que ficar em casa, só cuidando da gestação. Elas deixam de ser produtivas, elas põem essa. Como é que você lidou com tudo E eu isso? nem julgo, sabe? Porque eu acho que cada um vai passar por esse momento de forma muito única. Então, eu respeito muito a sensação e o desejo de cada mulher que passa pela maternidade. No meu caso, Carol, eu não tive escolha. Eu não tive escolha. Era assim, ou você arregaça a manga e trabalha, ou você vai ter que pedir ajuda pro pai e pra mãe, coisa que eu não podia fazer, porque eu já tinha dado um susto nos meus pais. Eu conheci uma pessoa, em um mês eu fiquei noiva, sem eles nem saberem, e eu casei em 9 meses, Entendi. e não foi um casamento assim, porque eu tava grávida, eu nem imaginava que eu tava grávida, fiz festa, casei de noiva, foi assim, eu descobri que tava grávida um mês depois de casada. Né? Mas aí ele estava desempregado, eu tive que trabalhar mesmo. E eu botei na minha cabeça, vou trabalhar até o final. Minha mãe, na época, xerocou um livro de uma amiga que chamava O Parto Sem Dor, nem sei se existe. Mas eu li aquele livro e falei, eu vou tirar de letra. Eu sempre tive meio que na minha cabeça a ideia de que eu tinha que ser uma Mulher Maravilha. Tá. Não façam isso porque é besteira. Depois de bem velha, eu tive que desconstruir essa ideia. E aí hoje eu sou mulher possível, o que dá para ser, né? Graças a Deus. Mas naquela época eu Aceitando as era nossas qualidades e as defeitos, as limitações, né? limitações, e tá tudo bem. Tá tudo Tá bem. tudo bem, mas naquela época, com 21 para 22 anos, eu achava que eu tinha que ser Mulher Maravilha. E eu trabalhei até um dia antes do Gabriel nascer. Foi tudo bem no pré-natal? Foi Você teve tudo super diabetes? Você bem. teve alguma doença? Você teve alguma internação, Não alguma tive coisa? absolutamente nada, ele desenvolveu bem, foi tudo jóia, assim, foi maravilhoso. E eu só estava muito ansiosa, porque queria ter o bebê logo. E eu acho que no dia que o Gabriel nasceu, eu enchi tanta paciência do médico, porque eu fui pra lá. Eu tô com contração. Tão antes, que ele falou, tá, tudo bem, vai pra casa, então, toma um banho, tá, vai pra maternidade, se não tiver com a dilatação, a gente dá uma induzida. No final das contas, eu fiquei lá um tempão, induziu. Ele nasceu com a Apgar 7, tadinho, já nasceu Tadinho. roxinho, e aí tem no vídeo eu falando, ai, tadinho, nasceu muito roxo. E eu, naquela ideia de ser a Mulher Maravilha, eu fiz tanta força para essa criança nascer, desnecessária. Porque eu falava, faz força, eu queria ajudar. Que no final eu ganhei foi uma bexiga que ficou lá embaixo. Depois de um tempo, logo eu tive que operar, porque eu Você conseguiu parto normal. consegui parto normal. E aí fiquei toda feliz, porque estava dando conta dessa super mulher, né? Lá na maternidade, a dificuldade foi só no começo da amamentação, não para começar a ter leite, foi gostoso e foi rápido. Mas aí, ainda na maternidade, meu peito já rachou muito e já foi muito dolorido. E aí, compra isso, compra aquilo, e nada melhorava. Uma santa enfermeira falou, vamos fazer um banho de luz. Hoje em dia, eu acho que temos coisas mais modernas do que isso. A Lancelot Claro. tem coisas maravilhosas, Sim. inclusive, né? E aí, depois que acertou a pega e o Gabriel começou a mamar direitinho, tudo ótimo. Aí fui para casa. Aí começa. Gente, se eu pudesse, eu botava uma lei. A mamãe tem que ficar no mínimo um mês na maternidade. Você quer que os pacientes não recebam alta, Ai, é não. isso? Nossa, que horrível. Gente, voltar para casa no terceiro dia, daí a minha família toda do Rio de Janeiro. A minha casa, na Entendi. época, tinha 60 metros quadrados, um apartamento bem pequenininho. E tava minha mãe, meu pai, minha avó, meu irmão, minha cunhada, minha irmã, minha prima e o marido dela, todos na minha casa. Uau! Yes! O nenenzinho, e eu e o Ricardo, aquela confusão, aquele desespero. E aí eu tive um baby blues que hoje eu entendo o que é, mas na época ninguém nem falava sobre isso. E eu O que que só você chorava. sentiu? O que que você se policiou? Olha, eu tô sentindo isso, isso, isso. Você veio entender que era baby blues mais tarde. Agora, Ah, tá. agora, com vida melhor, conversando com médicas maravilhosas como você, aprendendo com a vida. Mas na época eu nunca nem tinha ouvido falar nisso. Entendi. Eu senti uma tristeza tão grande, um vazio tão grande, uma dor tão grande. E o Ricardo falava assim, você tá chorando, mas é de alegria, que você tá confusa, é de alegria. Eu falava, não é de alegria, porque Olha. era doído, era doído. Um pedaço meu estava indo embora. Eu não sei te explicar, é uma sensação de tristeza muito grande.
eu tava amando o Gabriel. Eu digo que o que eu senti na hora do parto foi muito mágico, muito mágico. Eu agradeço muito a Deus pelo privilégio de ser mãe, pelo que eu senti na hora do nascimento. E eu digo para você, mãe, você deve saber o que é isso. Você pode passar a gravidez inteira na dúvida. Será que eu vou amar? Será que eu vou ser uma boa mãe? Isso é um grande medo, né, Mas a hora que das o neném mulheres. nasce, eu senti como se tivesse vindo assim um feixe de luz muito forte do céu e invadiu meu coração. Eu experimentei o maior amor do mundo e um amor novo que eu nunca tinha sentido por ninguém, por nada nesse planeta. E aquilo me consumiu de uma forma que eu e o Gabriel éramos um. A gente já não ia Ai, que mais se separar. Era uma bonitinho. coisa muito mágica. Não deixava de ser mágica nesse terceiro dia na minha casa. Mas eu tinha muita vontade de chorar. Muita vontade de chorar. Você se sentiu invadida com todas essas visitas? Como que você lidou com esse momento? Porque na hora que você tá contando, você pôs a emoção. Tava todo mundo na minha casa, tava Você eu sabe me que eu sentindo. Como que disparei o você? choro quando eles tinham ido até uma cantina. Foram comer uma massa. Todos saíram e ficou eu e o Ricardo. Eu tinha tido muita prisão de ventre na maternidade. E aí eles foram me dando coisas para estimular o Sim. funcionamento do intestino. Eu sei que eu tive uma diarreia daquelas de quase morrer. E aí não dava tempo nem de chegar no banheiro, nem lá. E aquela confusão, gente. Bem de pós-parto, né? Bem de vida. Aquele corte não sei se hoje em dia faz essa. Como é que chama? A epísio? A epísio. Ou laceração, depende. Não, tinha uma epísio assim que estava sensível, o peito enorme, doendo. Tava tudo tão esquisito. E aí eu chorei muito, muito. E não era porque tinha muita gente em casa, não era porque eu tinha um bebê. Não tinha motivo, era uma vontade de chorar. Eu não estava entendendo aquele choro. E Aquela tristeza. você foi percebendo esse choro, você foi percebendo essa tristeza com algum fato que foi depois melhorando? Ou você falou, não, bateu 20 dias, porque o baby blues, por definição, 20% das mulheres podem acontecer em até os primeiros 20 dias. Você percebeu que foi aliviando? O meu Você aliviou muito rápido. Foi Foram rápido? 3 dias. No Olha. primeiro dia foi muito choro. No segundo dia um pouco menos. Depois, menos ainda. Tá. E eu tive que colocar em ação a Mulher Maravilha de novo. Porque lembra que o entendi. marido estava desempregado? Pois ele ficou de novo. Uau! E eu voltei a trabalhar cruelmente depois de 20 dias que eu tinha dado à luz. Então, Nossa. A epísio nem tinha cicatrizado ainda. provavelmente não. Porque eu geralmente, não me lembro exatamente. geralmente o fio utilizado, ele tem uma absorção de até 40 dias. Ainda tinha que passar aquele sprayzinho. Isso mesmo. Né? E aí eu tinha, como eu sabia que eu ia voltar a trabalhar muito rápido, eu me obriguei a reagir muito rápido, a virar uma leoa. A minha mãe ficou uma semana na minha casa. Ela e o Ricardo, na época, tinham um relacionamento horrível. Ela foi embora e ela falou, filha, não dá, eu vou. E você tem o seu marido, ele te ajuda e vocês se viram. E quando você ouviu isso da sua mãe? Eu entendi porque era muito difícil mesmo. Era tudo muito difícil. Era Entendi. muito doido. E eu continuava naquele papel do tipo, vou dar conta, entendeu? Entendi. E claro que eu não dei conta 100%. Tive momentos de muita dificuldade, sabe? E a amamentação, de como é que banho, ficou de- em tudo isso? Porque você ficou com apoio da sua mãe só uma semana, aí a sua mãe não, né, não se bicava muito bem com o Ricardo na época e tal. Como é que ficou a amamentação? Porque Então, você falou que teve eu- um pouco de fissura, aí teve um aí pouco de depressão pós-parto. eu continuei amamentando, a fissura sarou, não tive mais, não foi que ficou toda hora fissurando. Eu aprendi, acho que o jeitinho, ele aprendeu a pegar e não machucou mais meu peito. 15 dias depois a gente faz aquela primeira visita no pediatra, a pediatra falou, eu falei, eu vou voltar a trabalhar semana que vem. Ela falou, isso é um absurdo. Uau, E ela foi muito sofreu dura, uma ainda pediatra. um julgamento Ela de me um julgou profissional de E ela saúde. falou assim, você vai dar leite materno para essa criança até o 6º mês. Eu falei, mas tá, daqui a pouco não vai poder dar alguma coisinha? Eu não posso complementar com alguma coisa se eu estiver fora? Ela falou, não, é só leite materno até o 6º mês. Aí eu comecei a tirar leite. Eu tinha um extrator de leite que me ajudou muito. Nem na época as pessoas não tinham extrator de leite, mas foi uma coisa que eu pedi para alguém trazer de fora e eu tinha É esse igual a extrator de lanolina, né? leite. Antigamente vinha de fora, né? Pois a é. pomadinha.
me ajudou demais. E aí eu fui guardando as mamadeirinhas. E quando eu voltei a trabalhar, eu não tenho certeza se minha mãe veio para ajudar nesse processo, mas o Ricardo estava, né, presente, ele ajudou muito. Na verdade, ele foi muito a rede de apoio, porque ele não estava trabalhando fora, então ele ajudava muito dentro. Intervalava, quando ele não pegava, era aquela mamadeira bem pequenininha. Sim. Aí dava na colherinha e de vez em quando ele falava, não tem jeito, ele não consegue, eu tô indo levá-la. Em qual loja você tá? Porque eu gravava uma loja e ia para outra, e aí eu ia amamentando de uma loja para outra. Nossa. E ele foi amamentado exclusivamente de leite materno até o 6º mês, como a pediatra Uma salva de exigiu. palmas, senhoras e senhores. Passando por tudo isso, ela difícil. conseguiu. E como, assim, porque eu vejo, né? Você é o exemplo típico de tantas, né? Superação, de tanto. Realmente você se dedicou, né? Mesmo você estava trabalhando e você estava amamentando e depois amamentava aqui. Como é que ficou você com você mesma? Olha, nessa jornada tudo? Como é que foi lidar? Porque você sabe se que vê só com o marido, se vê trabalhando, aí trabalhou até o final da gestação. eu Como é que comigo ficou a Cláudia mesma, com a Cláudia mesmo? eu estava tão disposta a continuar sendo uma Mulher Maravilha que eu me coloquei uma coroa, amarrei minha capa e fiquei feliz nessa situação. Com o tempo eu fui descobrindo e entendendo que, primeiro, que nossos recursos são limitados. Chega uma Sim. hora que a gente realmente não vai dar conta, né? Mas o pior não foi isso, porque eu estava dando conta, mas eu comecei a enfraquecer o Ricardo, que é o meu marido até hoje, é o único marido que eu tive, só tenho um casamento, graças a Deus, é muito bom estar casada com ele, ele amadureceu depois das minhas mudanças, mas enquanto eu era essa Mulher Maravilha, eu enfraqueci o Ricardo. Quando a gente faz pelo outro o que o outro é capaz de fazer, a gente diminui o outro e eu Com não toda sabia certeza, disso. ele não desenvolve a energia dele. Então, assim, eu fui ficando forte, 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 e ele foi ficando fraco e se sentindo pouco, se sentindo menos. A relação conjugal era muito ruim, muito estremecida, né? E aí, mas eu levei. Trabalhava muito, minha válvula de escape sempre foi o trabalho. Eu sempre fui muito feliz com o que eu fazia. E eu fui levando. E eu botava uma coisa na minha cabeça. Eu tinha, assim, na minha mente, que casamento é pra vida toda. Eu falava, eu vou vencer, eu vou conseguir. Eu tinha um outro lado que falava, isso não vai dar certo. Ela nem conhecia o cara. Ele é difícil. Minha família achava ele difícil, ele achava minha família difícil. Era uma guerrinha entre eles. Eu me sentia uma pessoa sendo puxada dos dois cabo de lados. Eu acho que guerra. muita mulher que está assistindo talvez sinta isso. E eu falei, eu vou vencer, porque eu não vou dar o braço a torcer. Eu sempre fui muito orgulhosa, eu acho que era muito orgulhosa. Depois de 6 anos, eu quis ter uma outra experiência, quis ser mãe novamente, queria muito uma menina. E aí me organizei. Na época, o Ricardo tinha uma loja, a gente tinha montado um negócio, uma loja de material de construção, depois que virou uma loja de móveis, depois eu engravidei e a gente resolveu mudar para uma loja de móveis para bebê. Oh, meu Deus. E a gente queria fazer dar certo e tal, mas ainda não estava dando. Eu estava trabalhando bastante, mas me organizei. Quando você fala se organizou para a segunda gestação, é no sentido de pensar na parte física, da parte de, agora eu tô com uma criança de 6 anos, como é que vai ser a questão da escolinha, vou primeiro no médico. Quando você fala se organizar, o que foi o mais importante? Bom, eu tô querendo meu segundo bebê, então, olha, a minha programação foi essa. O que foi você chamar de me organizei? Para quem possa estar passando por essa experiência, teve o primeiro bebê, está pensando no próximo, né, bebê? O que é se organizar para quem já tem um bebezinho em casa? Eu pensei em tudo. Financeiramente falando, eu tinha uma pequena reserva, mas tinha. Eu conversei no meu trabalho, que era o mesmo de quando o Gabriel nasceu, só que antes de engravidar, eu falei, eu gostaria de tentar Olha que ficar legal, grávida. você conversou com o seu serviço. Conversei, eu falei, mas eu queria combinar com vocês que a gente faça uma média do meu salário e vocês me paguem pelo menos a média dos dos meus últimos salários por 3 meses e que vocês me deixem ficar em casa com minha bebê por pelo menos 3 meses. Eu sei que eu sou autônoma, que eu não tenho os direitos que toda mulher tem, mas eu queria muito poder ficar um pouquinho com a minha filha em casa. E eles
aceitaram, né? Eu já estava na empresa há uns 6 para 7 anos. Falaram, tudo bem, vai em frente. A gente dá uma força para isso. Na época, eu já tinha uma estrutura para ter uma pessoa para trabalhar na minha casa e poder contratar uma outra pessoa para ficar com a bebê. Então, eu fiz isso. Já tinha em mente que eu ia ter uma outra pessoa. Emagreci, assim, eu já estava magrinha, mas eu falei, agora eu vou emagrecer bastante. Estava fazendo academia, estava com o corpo que eu queria, eu emagreci um pouquinho mais, que eu falei, agora sim. E fui no meu médico, meu ginecologista, falei, quero tirar meu DIU, porque eu quero tentar ficar grávida. E quando você fala em começar a se organizar, rolou esse papo com o Ricardo, com Claro, seu marido antes? claro. Porque eu vejo que muitas mulheres, quando chegam no meu consultório, elas falam, não, doutora, porque eu tô querendo engravidar, tô querendo fazer isso. Daí eu pergunto, e o marido? Já tá sabendo, né, que você tá querendo? Porque eu preciso trazê-lo para consulta, avaliar a parte nutricional do marido, passar as vitaminas. Ai, não, doutora, vamos começar primeiro comigo e aí depois eu trago. Como é que foi? Você Não, trouxe eu o Ricardo conversei, para essa trouxe. decisão, para essa Foi programação? uma decisão dos dois. Que Ele legal, foi que comigo legal. no dia, no médico, foi o Ricardo e o Gabriel. Vamos tirar o DIU, porque vamos Um tentar evento aí. familiar. Foi um Vamos tirar evento o DIU porque a familiar. gente quer que A essa gente- família cresça. Exato. E aí, isso foi em dezembro. E a gente viajou no final do ano. A gente foi fazer uma viagem super delícia. A gente foi para Cancún e depois foi levar o Gabriel para Disney. E daí eu voltei, logo na primeira menstruação já falhou e eu já estava grávida. Gente, a Disney é meio perigosa para Cláudia Tenório. Na verdade, a Carol, a gente acredita que ela foi feita em Cancún, porque ela Não, nasceu tão, mas é porque ela a primeira nasceu tão gestação ela foi pra apimentada. Disney. Agora, a segunda, ela fala da Disney. Cuidado. Eu acho que ela nasceu, eu acho que ela foi feita em Cancún, porque ela Entendi. nasceu apimentada e teclada, sabe? Ela é ligada na tomada. Entendi. Mas fica a dica, cuidado com a Disney. Para a Cláudia Tenório e Ricardo. É verdade. Entendi. E aí a gente ficou super feliz, eu fiquei super feliz, mas muito ansiosa, porque no fundo eu queria uma menina. E aí entendi. eu pensava, ai meu Deus, e eu conversava muito com Deus, eu falava, ai, se for menino, me ajuda a ficar muito feliz também. Entendi. Porque vai que é menino, né? Mas eu queria muito uma menina. E aí eu não descobri de jeito nenhum. No 7º mês, o Ricardo falou, Cláudia, eu sonhei que hoje você ia conseguir ver se era menino ou menina. Vamos lá? Você tá de brincadeira? Assim? Aí Olha. eu falei, vamos. Aí liguei pro meu médico, falei, posso ir aí rapidinho fazer uma ultrassom? Porque eu acho Só que pra eu ver o vou- sexo. é, Tá tudo bem, eu tô bem. eu acho que eu Tá vou tudo bem. saber o que é hoje. Aí ele falou, tá bom, vem. Aí eu fui. Nossa, eu saí na ruazinha do consultório, mas eu pulava, eu dançava. Eu Que fiquei legal. mega feliz, porque era uma menina que era meu Que sonho. legal, que legal. Quando você contou o primeiro positivo e agora contou o segundo positivo, que vem, no primeiro você fez o teste, depois não acreditou, foi pro de sangue. Qual que foi a emoção? Como é que foi a emoção do segundo positivo? Porque no segundo você já começou a perceber a mudança do seu corpo, você foi para retirar o DIU, já tinha ido para Disney, que é um ponto principal aí. Como é que foi essa questão do o positivo? Eu Como fiquei é que foi o muito feliz. sentimento? O sentimento foi de, uau, conseguimos ir rápido, nem demorou. Vai dar tempo deles terem alguma coisa de infância juntos, porque eu pensava muito no Gabriel. Entendi. Falava, ai, meu filho não vai ter uma irmãzinha, não vai, né? Entendi. Para compartilhar alguma coisa. E eu falei, vai dar tempo, porque ele ainda tem 6, a hora que nascer ele ainda é pequeno, que jóia e tal. Aí foi muito especial. E aí eu estava preparada também para a gravidez e para as mudanças no meu corpo. Eu acho que muito importante. Por isso que eu acho que é tão bom a gente falar sobre isso e tirar esse lado romântico da gestação. É muito importante a mulher entrar numa gestação sabendo o que a espera, né? Até isso para ela mesmo. poder curtir. Você sabe que a minha segunda gestação eu curti muito. Eu já consegui me achar bonita. Ó, que legal. Eu aproveitei para tirar foto de top com a barriga de fora. Fazia questão de sair só de topzinho e barrigão de fora, porque eu vi que eu tinha perdido isso. Eu podia ter curtido isso, mas eu estava muito presa ainda numa menina Entendi. que não estava preparada para aquela barriga. Para ser mãe, eu acho que a gente se prepara a mesma hora que o bebê nasce. Tá. Mas para aquele corpo, aquela menina não estava preparada. Eu fico muito feliz em você poder compartilhar e ser tão sincera no seu relato, né, no seu depoimento, Cláudia, porque o objetivo desse videocast da Lancinó é isso, trazer experiência, compartilhar, porque, poxa, você está ouvindo de uma pessoa que passou por tudo isso e consegue te ajudar abertamente. Olha, o seu corpo vai mudar. Eu acho isso
tão bacana, enriquecedor pra gente como mulher, pra gente estar ouvindo, né? Porque é o que você falou, não dá pra romantizar. Não dá pra romantizar a gravidez, não dá pra romantizar a amamentação, mas tem o seu lado legal, né? Você tirou as fotos, você curtiu, você tava uma outra pessoa. Tava Como é outra que foi pessoa. o pré-natal do segundo? Foi Como é que... tranquilíssimo também, como o do primeiro. As minhas 2 gestações foram muito tranquilas. E o fato de eu estar preparada me deu a chance, eu me permiti curtir tudo aquilo. Porque eu acho que muito da gente também não passar bem na gravidez, não curtir a gravidez, é porque a gente realmente não se despede Você acha daquele que tem esse corpinho de luto menina. mesmo que as mulheres... Oxi! É? Esse luto acontece, eu acho que faz até parte nessa época do Baby Blues, e eu tive consciência disso agora, depois que eu virei vó com a minha nora. E eu me lembrei dessa minha despedida. É doído. É doído você tem que dar tchau para aquela menina que não tinha filhos para a chegada da mãe. Entendi. Você tem que dar tchau. Então é real mesmo, é real, é um sentimento que É não dá pra real. gente falar, tá tudo Você bem. sabe que a minha nora, depois que teve o Bernardo, que é meu neto, um dia ela tem um espelhão na casa dela, ela falou: Cláudia, eu tô com saudade de ser quem eu era, eu nunca mais vou ser quem eu era. Nossa, eu me lembrei disso em mim, eu tinha saudade de ser quem eu era. E a gente nunca mais é mesmo quem a gente era. E tá tudo E tá bem. tudo bem. E tá tudo bem. Mas a gente tem que entender isso, né? E a gente tem que entender que a gente vai virar uma mulher melhor. A gente vai virar uma mulher mais completa, a gente vai virar uma mulher que experimentou o maior amor do mundo. Exato. Não tem maior amor do que o que eu sinto pelos meus filhos e agora pelo meu neto. Que deve ser um amor assim, Meu Deus do céu. avassalador? Qual uma que é o loucura. termo? Explica pra gente, qual que é o termo que a gente pode descrever o amor da vovó aí? Como é Eu que é? achava exagero, eu achava que a velharada, Ah, que eu me incluo, tá? Era louca e não tinha outra coisa pra pensar da vida, mas não é não, a gente fica completamente apaixonada. É um amor gigantesco e parece que parece não, a vida, Deus presenteia a gente de fato com o neto. É como se eu tivesse escrevendo. Sabe a sensação de passar um caderno a limpo com letra bonita, colocando adesivo e fazendo com linha colorida? É isso. que legal. É tão gostoso, é tão sem peso, é só prazer, é um negócio muito mágico. Você acredita, né, pela tudo que você passou, você conseguiu dar um apoio para sua nora na questão de pré-natal, na questão do parto, conseguiu segurar um pouco essa questão, né? A galera chega e fica falando, dando conselho, dando conselho. Como é que você pôde ajudar, né, aí a sua nora nessa questão de gestação? Você chegou a conversar? Ou você tentou, vamos, gente, ó, dar uma segurada, segura a visita? Como é que você ajudou aí a sua nora? Porque você aprendeu, você teve 2 gestações, você teve 2 episódios, você reconheceu seu baby blues, você trabalhou tanto no pré-natal quanto na amamentação. Como é que foi compartilhar essa sua experiência com a sua nora? Como é que é? Foi maravilhosa e eu acho que por conta disso a gente tem uma relação tão gostosa, de tanta amizade, de tanta cumplicidade. Na gravidez eu conversei muito com a Carol, que também é Carol, né? Tenho 2 Carolinas. E conversei muito com meu filho, inclusive na frente dela. Falei, Gá, ela vai ficar sensível. Eu fui adiantando, ela vai ficar Entendi. sensível, ela vai ficar mais irritadiça. Tem dias que ela vai ficar mais triste. Também, em relação ao Baby Blues, a gente conversou muito. Ela conversou muito legal, né? Que com o apoio. obstetra dela. Foi muito legal. E eu entendi que era assim, qual era o meu papel como vó, como sogra? Era ajudar a Carol. Então, sabe assim, deixa que eu limpo isso aqui, deixa que eu pego o bebê, eu que desfaço a banheira, eu que... E não aquela coisa de, ai, deixa eu ficar com o neném. O neném, deixa ela, na hora certa, o neném, que ela precisar, eu Ela pego. Mas o pega. meu apoio foi pra ela, né? E continua sendo pra ela, apesar de eu curtir demais o Bernardo. Eu fico muito com o Bernardo hoje, porque aí hoje já é outra demanda. Hoje ela precisa que eu fique com ele muitas vezes. Ah, que legal. É muito bom, nossa. E aí, eu sou a pessoa preferida do mundo pra ele. A outra avó que não me usa. Gente, corta essa parte, tá bom, produção? Não, brincadeirinha, brincadeira. Ele é muito amoroso, a gente tem, mas eu e o Bernardo, a gente tem uma afinidade gigante, gigante, é muito gostoso. E a minha nora, ela me proporciona essa alegria e essa intimidade, sabe? É muito legal. E agora a Carol você é uma filha pra E mim. agora você tá nessa programação do segundo.
E aí no segundo é Agora muito ela vai ser engraçado. vovó. E agora? Como é que De fica? novo, né? Mas Como agora é que... da minha outra Carolina. Tá. Gente, eu vou dar um conselho pra vocês. Evitem esse nome, Carolina. Eu vou dar um conselho para vocês. Coloquem o nome Carolina. Ó, Olha, pode colocar vou Carolina. falar, gente, Carolina, ele assim, ele é sonoro, as pessoas Elas são gostam. espoletas, elas são cheias de si, elas são aventureiras, elas são Exatamente, é impulsivas. isso mesmo. Eu colocaria hoje Maria Carolina. Eu sou Carolina Maria. Tá, A minha mãe tentou dar uma benzida. Melhorou. Vamos dar uma acalmada. Mas não foi muito certo, mas eu amo Carolina. Pode deixar A minha Carolina. Carolina, filha, ela Também é foi uma dramática. gestação. Ela tá grávida, tá entrando no 5º mês Mas agora, assim, né? foi programada? Ela falou pra você, mãe, tô Que querendo. eu soubesse, não, ela mas não conversou depois com eu você. ouvi ela falando nas redes sociais que ela. Eu estava já conversando com o João, a gente já tinha decidido que a gente ia engravidar, mas a gente pensou no próximo mês. E aí veio um mês antes. Então ela já Ah, estava então tá. querendo, tá tudo bem. E aí eu já falei para ela algumas coisas, né? Eu falei, filha, presta atenção. Porque ela, mãe, eu tô com sono. Dorme agora, porque nunca mais você vai dormir. Ai, mãe, meu peito isso. Eu falei, olha, hidrata muito, cuida muito, bebe muita água, porque seu peito vai ficar muito grande, depois vai doer. Mãe, e no parto, como que é? Eu falei, vai doer, o peito vai inchar, e eu já toco o terror. Você tá falando. Ela fala, ai, antecipando. nossa, mas ninguém fala isso. Eu falei, pois é, mas eu quero falar tudo pra você não passar pelo que eu passei. E você pega despreparada. É assim. E você vai tirar de letra, porque você é minha filha. E tá tudo bem. Você sentiu a diferença, né? O primeiro foi do seu filho, né? Como vó. E agora você tá sendo vó da Carol, né? Do filhinho da Carol. E você tem uma participação mais perto da sua filha? Ou quando foi, não teve essa diferença? Você entendeu o que eu quero te... Entendi, Carol. As pessoas Assim- me falam muito assim, ai, agora você vai ser vó por parte da sua filha. Você vai ver que é diferente. isso. É que você teve. Você Não sentiu tenho, essa diferença? Não tem essa diferença, porque, como eu falei, a minha nora, ela de verdade, ela é muito, muito especial. Ah, Ela, pra mim, é uma filha. Eu tenho um amor pela minha Carol Nora, é muito grande, como Entendi. mãe mesmo. E intimidade e liberdade também, legal. né? Então, assim, e a minha aproximação com o Bernardo é muito intensa, porque ele mora do lado da minha casa. Né? Eu vejo o Bernardo praticamente todos os dias. Que legal, É que muito gostoso. gostoso. Eu sou a vovó no meu prédio, a vovó das amiguinhas e dos amiguinhos dele. Ai, que lindo. Vovó, eles me chamam de vovó, porque o Bernardo me chama de vovó, então todos me chamam de vovó. Né? Já a minha filha Carol, a gente é grudado, a gente sempre foi muito carne e unha, mas ela atualmente está morando em Florianópolis. Ah, Então, ela está um entendi. pouquinho longe, mas a gente se fala todos os dias, e o dia inteiro a gente se fala. Nessa distância, você já fez alguma programação? Ela chegou a pedir, mãe, vem pra cá, fica um tempo. Como é que você vai lidar com o nascimento? né, A princípio, o que a gente pensa, se a Carol for ter o bebê, o Domênico, lá em Florianópolis, eu pretendo ficar um mês lá, tirar minhas férias de um mês. Normalmente eu tiro 15 dias e 15 dias. Dessa vez eu já coloquei na minha cabeça que eu vou fazer férias direto e vou tirar um mês de férias. Como ele está programado, olha como Deus é bom. Ele vai nascer entre o dia 20 até o dia 1º de janeiro. Então, Olha, ele vai Natal e nascer nas Réveillon. minhas férias coletivas. Ótimo, porque ele vai nascer exatamente quando a Rede Vida Legal. para. Tá. E aí, a Rede Vida volta 15 dias depois e eu só vou tirar mais 15 dias. Então, eu Legal. posso me programar e ficar um mês com a Carol. Essa já é, assim, a minha ideia para dar apoio para ela. Uma outra coisa que eu já até falei para ela, filha, eu quero te ajudar com, sei lá, ter uma enfermeira, porque eu não vou poder ficar lá, e poder dar esse suporte para ela, porque eu acho que nesse comecinho é bem válido, sabe? Quem pode ter... Eu não tive nada disso, né? Eu não dormia. Aliás, eu só fui dormir depois que a Carol tinha uns 5 anos. Uau. Que a minha gravidez da Carol foi maravilhosa, tudo esperado, mas eu, primeiro, enjoei a gravidez inteira. Nossa. Infelizmente, meu enjoo era principalmente do cheiro dos meninos, do Gabriel e de 2 amiguinhos dele, o Thiago e o Rodrigo, que eu buscava na escola. E eles entravam no carro com cheiro, e aí eu descobri que criança tem cheiro. Eu não sabia que criança tem Sim. cheiro. E eu abria a porta do carro e vomitava. Eu passei muito mal até o 8º mês. Passei muito mal na gravidez da Carol, de enjoo. E aí, eu ia falar uma outra coisa. E a Carol, ela não dormia bem. Eu trabalhava muito, no meio da noite ela falava, mãe,
eu ia lá e falava, só pra fazer um carinhozinho, Ah, mamãezinha. mamãezinha. Que E a mamãezinha não dormia, entendeu? Então, acho que isso é bem interessante a gente poder compartilhar todas essas suas experiências. Eu acho que a gente poder ter acesso a essas orientações para as outras pessoas que às vezes se sentem sozinha, né, nessa jornada. A gente sabe que hoje o mundo está muito difícil de lidar, as pessoas não estão se ajudando, não estão se apoiando, estão se criticando, cada vez um levanta, aponta o dedo, faça assim na amamentação, faça assado, isso é o que funciona. Então eu queria, que com toda essa sua experiência de vida, de mulher que você é e tudo mais, a gente está esquecendo de um outro grupo de mulheres. As mulheres que não conseguiram engravidar. E não vão passar por essa sua energia, por essa sua experiência. Na sua experiência de vida. Eu queria que você conversasse agora com essas mulheres. é delicado falar para as mulheres que não conseguiram engravidar, porque a gente está tocando, às vezes, numa dor que elas têm. E aí, tudo que eu falar não vai fazer, talvez, muito sentido. Mas lembra que eu falei que eu experimentei um amor novo, um amor que eu não conhecia? E tudo bem, assim, se você não puder ter filhos, você tem outras coisas maravilhosas para fazer na vida. A vida traz outros propósitos para gente, né? A maternidade é uma experiência incrível. Se você não pôde ter filhos, eu acho que a adoção é uma opção incrível para quem tem o dom e a vocação para adotar, mas não é um step. Não é, já que eu não pude ter filhos, então eu vou adotar, não é isso. Acho que adoção é vocação. Se você tem essa vocação, eu acho que é filho da mesma forma, não muda nada. Porque o amor da gente nasce a hora que a gente pega o filho da gente no colo. Pelo menos para mim foi assim. Essa história de que é na barriga, para mim não foi. Eu sei que para muitas mulheres às vezes é, mas para mim não foi. E se você não quer adotar e já entendeu que não vai ter filhos, tá tudo bem, né? A gente tem a possibilidade de ser mãe de tantas coisas nessa vida. Projetos, a gente pode maternar de outras A gente maneiras. materna de outras formas, a gente materna com as amigas, com os amigos, com o marido nunca, tá? Porque eles Com o não marido gostam. nunca, eles Com o não marido gostam, não dá isso, certo. pelo amor de Deus. A gente pode maternar com um animalzinho de estimação. A gente vai ter que maternar agora nessa minha fase. Ainda não estou passando exatamente por isso com os meus pais, mas sim com a minha sogra, com os nossos pais, porque eles envelhecem e a gente precisa maternar com eles. E nada acontece por acaso na vida da gente. Então, eu falo, vai, força, tenta sarar essa ferida, porque a vida tem muita coisa linda para te apresentar. É isso aí, senhoras e senhores. Eu quero agradecer a presença dessa querida aqui. Eu sou fã de carteirinha. Você Eu viu acho como é você o fácil? Porque eu falo máximo. pra caramba, né? Eu sou muito sua fã. Você sabe Eu que disso. sou sua fã, você é maravilhosa, uma médica amável, doce, sábia, sensível, humana, Eu que como agradeço. todos os médicos deveriam ser. Muito obrigada. Obrigada de agradeço. participar dessa nossa jornada, de trazer para Lancinó experiência assim, com tanta verdade, sentimento. E eu espero muito que a sua mensagem chegue em várias casas, que muitas mulheres possam se sentir acolhidas com a voz e com a experiência de Cláudia Tenório, senhoras e senhores. E cuide da amamentação do seu seio com Lancinó, porque realmente faz a diferença. Com certeza. Quero agradecer a todas vocês que nos acompanharam até o final do nosso videocast nesse mês tão especial que é o Agosto Dourado. Vou deixar aqui no escrito do vídeo todas as redes. Fico à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês e, claro, aceitando sugestões para os próximos episódios. Conto com vocês na próxima temporada do Lancinó Videocast.